Fala aí, concurseiro! Vamos lá para a nossa segunda parte da nossa revisão final. Lembrando que essa aula, como eu já tinha falado na quarta-feira, essa aula também é gravada, certo? Então, infelizmente, eu não posso estar ao vivo com vocês. Mas também eu não posso deixar de fazer essa revisão. Não posso abandonar vocês agora na reta final, não é isso? Então, vamos ver direito administrativo e vamos entrar na parte da legislação. Vou trazer aqui minhas apostas, tanto de direito administrativo quanto da parte de legislação. Então, vamos lá. Deixa eu só organizar aqui o slide que está meio bugado. Deu uma bugadinha aqui. Vamos lá. Vamos lá. Então, tá aí, ó. Lembrando que eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui nos comentários fixados, né? Fica mais ou menos aqui em cima. Eu vou deixar um link para você baixar as questões, tá já? Ou se não, na descrição. Se não tiver na descrição, tá aqui no link fixado, beleza? Então, vamos lá. Direito administrativo, questão 7, olha lá. Lembre-se que eu estou na sequência de questões, né? Terminando lá da semana passada, ou de quarta-feira. De acordo com a Lei 14.133, a administração pública pode realizar contratação direta, sem a necessidade de licitação, em algumas hipóteses específicas. Dentro das opções abaixo, assinala aquela que apresenta uma situação em que não é permitida a contratação direta. Situação emergencial que comprometa a segurança pública e demande contratação imediata de serviço essencial. Aqui é uma hipótese de dispensa de licitação, na modalidade dispensável. Aí, quando houver inviabilidade de competição, né? Então, com o caso de fornecedor exclusivo, aqui é inexigibilidade. Para garantir maior agilidade na execução contratual, mesmo que existam fornecedores concorrentes. Não. Para manter a agilidade, não é uma hipótese. Então, aqui, errada essa letra C. Né? Errada aqui essa letra C. Nos casos de dispensa em razão de baixo valor, desde que respeitados os limites estabelecidos, aqui é um caso de dispensa na modalidade dispensável. Vamos lá, fazer aqui uma revisão rápida. Veja, contratação direta. A administração pública licita, aliás, não faz licitação, contrata diretamente, mas para isso ela tem que motivar, ela tem que dizer o porquê está contratando diretamente. Aí existem duas modalidades, existe a inexigibilidade de licitação e a dispensa de licitação. Dentro da dispensa de licitação, eu tenho licitação dispensada, a administração pública não licita de forma alguma, e tem a licitação dispensável. Ou seja, a administração pública ela pode ou não pode licitar. Ela escolhe, ou seja, é discricionário. Certo? É discricionário. Aqui é vinculado. Aqui a administração pública a Lei 14.133 vai apresentar hipóteses que a administração pública de forma alguma vai fazer licitação. Por isso que é vinculado. Já na dispensável, a administração pública vai dispensar ou não. Vai ser uma discricionariedade dela. Já na inexigibilidade, não há como fazer uma competição. Não há como fazer competição. Aqui é um rol exemplificativo. Eu vou mostrar 5 exemplos. Né? É um rol exemplificativo. Já aqui é um rol taxativo. A Lei 14.133 vai trazer as hipóteses de licitação dispensada e licitação dispensável. Veja, eu sempre peço para que o aluno leve para a prova, que essa é minha aposta, os 5 casos de licitação inexigível. Artista renomado, produto único, serviço especializado,
tem o credenciamento e a compra e aluguel de imóveis. Pronto. Veja, você vai fazer isso na sua prova. Vai ler a questão, se for de contratação direta, vai ver se é um desses 5 casos. Se não for nenhum desses 5 casos, você vai descer. Vindo aqui, aí vai ser dispensa, obrigatoriamente. Se não for desses 5, vai ser dispensa. Eu duvido muito que a banca Selecon ela seja ao ponto de trazer hipóteses de licitação dispensada. É mais fácil ela trazer as hipóteses de licitação dispensável. Então a lógica vai ser o seguinte, para ganhar tempo. Se não for nenhum desses 5 casos, vai ser licitação dispensável. Pronto. O raciocínio vai ser esse. Já faz isso. Essa é uma aposta minha. Outra aposta minha é que a banca, pelo que eu analisei, ela gostou muito do diálogo competitivo. O diálogo competitivo, ele acontece exatamente quando a administração pública, ela não tem uma ideia de como vai fazer aquele projeto. A administração pública quer fazer um serviço, só que ela não sabe como vai fazer esse serviço. Então, o que ela vai fazer? Ela vai chamar pessoas especializadas na área, né, especializadas naquela área do conhecimento, e vai fazer um diálogo entre essas pessoas. Essas pessoas vão trazer suas ideias e depois elas apresentam a proposta para a administração pública. Aquela que apresenta a melhor técnica, né, a melhor solução para aquele problema da administração pública, a administração pública vai contratar. Lembrando que esse diálogo competitivo, ele é uma ideia lá do direito francês, e como no Brasil nada se cria, tudo se copia, então o Brasil trouxe o diálogo competitivo. Então, minha outra aposta vai ser sobre diálogo competitivo. O diálogo competitivo, nova modalidade de licitação, prevista na Lei 14.133, caracteriza-se por permitir a interação entre a administração e os licitantes, antes da formulação das propostas. Sobre essa modalidade, assinala a alternativa correta. Pode ser utilizada para contratações padronizadas e de rotina da administração pública? Não. Se é uma contratação padronizada de rotina, ela vai fazer pelos procedimentos concorrência, pregão, né? É permitida somente quando a administração não souber exatamente qual solução adotar para atender sua necessidade. Perfeito, aqui é a letra B. Aí a letra C está fora de lógica, né? Não permite qualquer tipo de interação entre os participantes e a administração antes da fase de lance de propostas. Está errado aqui. O meu estagiário, na hora de colocar o gabarito, nessa questão 8, ele colocou como resposta correta a letra C, mas é letra B, viu? Ele já está demitido, inclusive já o demiti. Vamos lá. Só pode ser aplicado na aquisição de bens e serviços comuns. Olha, a aquisição de bens e serviços comuns é pregão. Se esse bem e serviço comum tiver uma complexidade, se o bem for de alta complexidade, só pode ser concorrência. Professor, o que seria bem e serviço comum? É aquele que tem padrões técnicos já no mercado. É porque eu não estou com nenhuma caneta aqui esferográfica. Mas, enfim, eu quero comprar... Eu estou com um parafuso que eu estava fazendo aqui, colocando os refletores aqui para um novo formato no meu estúdio. Eu quero comprar parafusos. Simplesmente eu vou pedir parafuso, tantos centímetros de aço inoxidável, pronto, acabou. Não quero saber a marca, se é Tigre, se vai ser a Cedelco, sei lá. Eu já estou falando negócio de PVC, né? Mas, enfim, eu não quero saber. Simplesmente eu vou dizer, olha, eu quero parafuso, tantos centímetros, rosqueado com chave Phillips. Pronto, simplesmente isso. É um padrão técnico. Agora, se for uma coisa que seja mais complexo, que não tem como eu dizer, eu vou usar a concorrência. Ou o diálogo competitivo. Eu posso também usar o diálogo competitivo caso seja algo de alta complexidade. Beleza? Mas isso a administração pública vai querer uma solução. Vamos avançar? Veja, eu não sei porquê, mas eu estou achando que a banca vai trazer questões do estilo. São modalidades, pode até estar enganado, mas sei lá, alguma coisa sempre já vem me falando, pelo que eu conheço a banca, são modalidades de licitação, exceto. Então pronto. Pode esquecer, eu trouxe aqui a Lei 8.666,
Mas, pelo que eu já venho acompanhando da banca, ela não está mais cobrando em suas provas a Lei 8.666. Mas ela pode trazer as modalidades que foram extintas na Lei 8.666 para confundir você. Lembre-se que a tomada de preço e o convite foram extintos na nova lei. Na nova lei só tem a concorrência, o concurso, o leilão, o pregão. O pregão antes era na lei 10.520 e agora está na lei 14.133. E o queridinho da banca, diálogo competitivo. Perfeito? Vamos seguir. Então, eu acredito que vai ser nesse viés, pedindo ali uma exceção. Vamos lá. Os atos administrativos podem ser classificados de diversas formas. Considerando a classificação dos atos quanto à sua formação e vontade, assinala a alternativa correta. Os atos compostos são aqueles que resultam da manifestação de um único órgão. Não, isso aqui é um ato simples. Aí, atos simples são aqueles praticados por mais de um órgão e agente, exigindo a concordância de todos para sua validade. Aqui seria composto, a banca trocou. Atos complexos são aqueles que resultam da manifestação de vontade de mais de um órgão, sendo necessário ambos concordem para que o ato tenha eficácia. Exatamente. Letra C. Atos complexos só é lembrado de sexo. Ou seja, tem que ter dois órgãos. Tem que ter dois órgãos. Beleza? Só é lembrar aqui, complexo de sexo. Atos unilaterais são aqueles praticados exclusivamente por particulares, nada a ver, né? Pode ser feito pela administração pública também. Pronto. Trouxe aqui um esquema, né? Trouxe aqui um esquema do mapa 2007, né? Peguei aqui do mapa fazendo a referência do material, né? Da crédito. Então, eu tenho aqui, ó, classificação dos atos. Cuidado que eu tenho a classificação que é diferente de espécies. Eu tenho a classificação dos atos e tenho as espécies dos atos. Aqui é a classificação. Ó. Quanto ao regramento, pode ser vinculado e discricionário. Isso aqui vocês já sabem. Quanto ao conteúdo, pode ser constituído, constitutivo, extintivo, declaratório, alienativo, modificativo e abdicativo. Eu duvido muito a banca cobrar essas outras hipóteses aqui, né? Ela pode cobrar se o ato ele é perfeito, ele pode cobrar se o ato é válido, isso ela pode. Ela pode cobrar quanto ao destinatário, se é geral ou individual, ou pode cobrar quanto à formação de vontade, como foi essa questão. Ato simples, um só órgão. Ato complexo, vontade de dois órgãos para criar um ato só, certo? Ou seja, são dois órgãos para criar um ato só, ou seja, complexo sexo. Então, são dois órgãos para fazer o ato de sexo. Pronto. Composto, tem que ter vontade de dois órgãos e tem que ter dois atos. Um principal e outro acessório, certo? Composto, vamos pensar no composto. Seria ali a nomeação do ministro do STF. O presidente indica e o Senado aprova. Então, eu tenho o principal, que é a indicação, e a aprovação, que é o acessório, certo? Então, eu acredito que caso a banca venha cobrar, ela venha cobrar aqui sobre a classificação, se é vinculado, se é discricionário, quanto à formação de vontade. Só que a minha aposta está aqui, ó. Olha só. Espécies de atos. Você vai decorar para sua prova o famoso NONEP. NONEP. Normativo visam a correta aplicação da lei. A banca vai cobrar exemplos. Olha aqui. Decreto, regulamento e regimentos. Ordinatórios visam disciplinar o funcionamento da administração e da conduta de seus agentes. Instruções, circulares, avisos e portarias. Negocial, a vontade da administração pública coincide com a dos particulares. Licença, autorização, permissão e aprovação. Eu quero chamar a sua atenção para esse negocial com relação à licença e à autorização. É uma pegadinha muito comum. Porque esse negocial ele pode ser vinculado, todos podem, né? Ou vinculado ou discricionário. A banca pode perguntar qual é, se a licença é vinculada ou discricionária. Para você memorizar, faça o seguinte. Se não tem R, é vinculado. Se tem R de discricionário,
é discricionário. Olha lá. Licença, vinculado, porque não tem R. Autorização, tem o R, não tem? Então é discricionário. Permissão, tem o R? Tem, então é discricionário. Aprovação, não tem o R? Tem, então é discricionário. Então, se não tem R, é vinculado. Se tem R, é discricionário. É um macetezinho que é ensinado em todo lugar. Então, mas isso aqui é muito bom para você levar para a sua prova, porque ela pode trazer essa distinção. Enunciativo. A administração declara o fato ou profere uma opinião sem que produza consequências jurídicas. Certidão, parecer e atestado. Então, ele só está declarando. E punitivo, geram punições aos particulares. Então, aqui é uma aposta minha, viu? Certo? Como não essa aula é gravada, mas eu vou colocar a data que eu vou disponibilizar a aula, dia 21/2/2025, para deixar registrado aqui, porque se domingo cair essa questão, eu vou pegar esse print e colocar nas minhas redes sociais, beleza? E eu dizer que o aluno... Porque assim, aqui eu estou fazendo as minhas apostas, mas eu tenho certeza que o aluno que adquiriu o curso, o meu curso, né, do direito do lance, para PM de Sergipe, a parte de direito e a parte de legislação, eu tenho certeza que são 17 questões e esse aluno vai gabaritar as 17 questões sem dificuldade nenhuma. Sem dificuldade nenhuma. Vamos lá. Falar um pouquinho, que será também, como ela gosta muito de direito administrativo, existe uma grande possibilidade dela cobrar os atributos. Ela cobrar aqui os atributos. Os atos administrativos possuem características que distinguem os atos praticados pelos particulares. Sobre os atributos dos atos administrativos, assinala a alternativa correta. A presunção de legalidade significa que o ato administrativo sempre está em conformidade com a lei, certo? E não pode ser contestado, errado. Pode ser contestado, sim. Por isso que ele é relativo. A auto-executoriedade permite que a administração imponha a execução de um ato sem a necessidade de autorização judicial. Perfeito. Nos casos permitidos pela lei. Perfeito também. Certíssimo. A imperatividade refere-se à obrigatoriedade de todos os atos administrativos sem previamente aprovados, sem o poder... Eita, esqueci de marcar aqui, só um minuto. Aqui tá certíssimo, né? Deixa eu botar aqui outra cor. Aí, imperatividade refere-se à obrigatoriedade de todos os atos administrativos serem previamente aprovados pelo Poder Legislativo. Não, a imperatividade significa dizer que eu não preciso da autorização do particular. Eu não preciso da autorização do particular. Tipicidade significa que a administração pode criar atos administrativos sem previsão legal, desde que atenda os interesses públicos, certo? Sem que atenda os interesses públicos. Vamos seguir. Tipicidade é muito pelo contrário, né? Ela tem que criar com previsão legal. Por isso que é típico. Para você lembrar, né, os atributos. Falou em atributos, falou em PAT. Presunções, né? Presunção são duas, de veracidade e legalidade. Auto-executoriedade. Auto-executoriedade, tipicidade e imperatividade. Aí eu tenho aqui: veracidade dos atos administrativos são verdadeiros até que prova o contrário. Legalidade, foram feitos de maneira foram legais. Auto-executoriedade, eu não preciso da autorização do Poder Judiciário. Tipicidade, existe uma previsão legal. Imperatividade, eu não preciso da autorização do particular. Pronto. Basicamente isso. O que a banca pode trazer para você é confundir
exatamente a autorização do judiciário e a autorização do particular, como a maioria das bancas fazem. Fazem essa troca aí, certo? Fazem só essa troca. Beleza? Questão 11. Falar um pouquinho sobre poder de polícia. Poder de polícia é um dos poderes administrativos que permite à administração pública restringir direitos individuais em favor dos interesses coletivos. Assinala a alternativa que apresenta um exemplo correto do exercício do poder de polícia. Nomeação de um servidor público para um cargo efetivo após aprovação em concurso, não é. A interdição de um estabelecimento comercial por descumprir normas sanitárias, sim, sim. Celebração de um contrato de prestação de serviço contra a empresa privada, isso aqui está errado. A concessão de uma licença para construção sem qualquer tipo de fiscalização posterior. Veja, a concessão de uma licença para uma construção é, sim, um ato de poder de polícia. Mas o problema é sem qualquer tipo de fiscalização, porque a fiscalização seria, sim, o poder de polícia. A concessão é um ato do poder de polícia. E a fiscalização também é um ato do poder de polícia. Certo? Então, vamos lá. Lembrando que eu tenho que trazer para você também as características do poder de polícia. Olha lá. Só você pensar em dica. Olha lá. Discricionariedade, coercibilidade, autoexecutoriedade. Discricionariedade nada mais é do que uma margem de liberdade. Vamos imaginar que eu cheguei em um supermercado, tem lá produtos vencidos. Eu posso dar uma advertência, dar uma multa ou interditar. Ou seja, de acordo com o caso concreto, a lei me deu uma margem de liberdade. Olha, a lei está me dizendo, ó, Jean, se você chegar em um mercadinho, tiver lá um produto vencido, você pode só advertir, você pode multar e você pode interditar. Agora veja, eu tenho que analisar o caso concreto. Se só tem um produto vencido e eu interdito, eu estou agindo em excesso de poder, sacou? Eu estou agindo em excesso de poder, porque, poxa, um produto vencido. Agora, encontrei lá vários produtos vencidos, fezes de rato, um monte de bagaceira, e dou uma advertência, aí vai entrar o quê? Uma improbidade administrativa. Por quê? Porque eu vou ter que analisar se houve crime administrativo ali. Por quê? Crime administrativo não, crime previsto no Código Penal contra a administração pública, que pode ter sido ali uma prevaricação, pode ter sido ali, eu não vou dizer quando decide esse criminoso, porque não vai ter hierarquia, mas pode acontecer uma prevaricação. Então eu tenho uma margem de liberdade, advertência, multa, interdição. Então essa margem de liberdade é a discricionariedade que eu tenho de acordo com um caso concreto. Já a coercibilidade traz a ideia de imperatividade, eu não preciso da autorização do particular. Eu não preciso do que o particular me autorize a entrar no mercado dele para fazer uma fiscalização. Eu não preciso dessa autorização. A autoexecutoriedade traz a ideia de quê? A autoexecutoriedade traz a ideia que eu não preciso de quê? Da autorização do poder judiciário. Pronto. Então aqui, fechou. Nossa última questão de direito administrativo. Existe... Não, perdão, ainda está em poderes ainda. Os poderes administrativos possuem diferentes finalidades e aplicações. Sobre o poder hierárquico e normativo, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Aí, o poder hierárquico permite que a administração edite normas e regulamentos que inovam no ordenamento jurídico, criando novos direitos e deveres. Não. Eu não posso criar novos direitos e deveres. Eu posso, regulamentar. E não é o poder hierárquico. Seria o poder normativo aqui. O poder normativo possibilita a administração que discipline a atuação interna dos órgãos. Como é que eles vão funcionar? Desde que respeite a legislação vigente. Letra B. O poder hierárquico permite à administração pública intervir na esfera privada de qualquer cidadão. Não é o poder hierárquico.
Porque não existe hierarquia entre a administração pública e o cidadão. O poder normativo pode ser exercido por qualquer servidor público? Não. O poder normativo normalmente é exercido por chefes da repartição pública. Ministro do Supremo, presidente do Supremo Tribunal Federal, pronto. Aí ele ali tem uma prerrogativa e ele pode, através dessa prerrogativa, ele iniciar ali o exercício do poder normativo. Beleza? E a nossa finalizar a nossa questão aqui de direito administrativo, falar um pouquinho sobre princípios. Eu não quis bater muito na tecla de princípios, porque, poxa, todo mundo aqui já está cansado do famoso limpe, né? Então, se eu fosse apostar em uma questão, eu ia apostar na impessoalidade. Então, olha lá. O princípio da impessoalidade da administração pública visa evitar que a atuação administrativa seja influenciada por qualquer interesses pessoais. Assinala a alternativa correta sobre esse princípio. Perdão. A impessoalidade exige que a administração pública atue sem discriminação, mas não impede a atuação seja voltada para fins pessoais. Não. É sem discriminação, certo, mas não pode ir para fins pessoais. Então está errado aqui. A impessoalidade implica que os atos administrativos sejam sempre impessoais, certo? Ou seja, não pode beneficiar ou prejudicar um servidor público individualmente. Perfeito, perfeito. O princípio da impessoalidade permite que a administração pública se envolva diretamente em questões políticas? Não, apesar que é muito difícil isso. A impessoalidade permite que a administração pública adote medidas que beneficiem um agente público em específico. Não posso fazer isso. Então está errado. Lembre-se que a impessoalidade ela impede essa distinção. A impessoalidade está muito ligada ao princípio da igualdade e também muito ligada ao princípio da finalidade, né? Porque a partir do momento que eu desvio da finalidade do ato, eu também estou ferindo a impessoalidade. Porque eu posso ter desviado da finalidade do ato para beneficiar determinada pessoa. Beleza? Vamos agora para legislação PM Sergipe. Vamos lá, minhas apostas aqui para a legislação PM Sergipe. Vamos lá. Conforme o artigo 3º da Lei do 2066, os policiais militares podem estar em diferentes situações funcionais. Qual das alternativas apresenta apenas militares da ativa? Policiais de carreira alunos do curso de formação e os reformados não. Reformados é da inatividade. Policiais militares voluntários, componentes da reserva remunerada convocados, sim. Aluno dos órgãos de formação, sim. Letra B. Veja, eu estou partindo da premissa do seguinte, deixa eu conversar um pouquinho com vocês. Eu tenho certeza que você vai gabaritar todas essas questões aqui que eu trouxe para você. E você pode até pensar assim, professor, mas essas questões foram muito fáceis. Veja, eu respondi no YouTube mais de 250 questões. Todas inéditas, todas elaboradas por mim. Eu tive um material PDF com 497 questões, inéditas também, diferente dessas outras. Então, assim, o aluno que, cara, assistiu todas as minhas aulas gratuitas no YouTube, trazendo legislação, cara, eu tenho certeza que ele vai gabaritar, independente do nível que as questões venham. Mas por que eu estou trazendo algumas questões mais simples aqui? Porque é pelo estilo da banca. Eu acredito, porque como ela nunca fez concurso para carreiras militares, possivelmente ela não tem um especialista na disciplina de legislação militar. Então, normalmente, o que é que as bancas, quando não têm essa experiência, o que é que elas fazem? Elas chegam para um professor de direito constitucional, direito administrativo, e dizem assim, professor, olha, a gente está precisando fazer umas questões para o concurso da PM Sergipe. Aí tem lá uma legislação específica. O professor vai ler, fazer uma interpretação literal da lei, e ele vai procurar. Se ele não foi ex-militar, ou ele não é militar, ele não vai saber de muita coisa que estão nessa lei. Porque eu tenho certeza que se vocês assistiram minhas aulas, a forma que eu explico, mesmo que você não seja militar, você entende os paranauê, porque eu preciso destrinchar isso para você. E essa, da forma que eu deixei tão mastigadozinho, você já sabe. Mas esse professor, ele não vai saber. Então, ele vai procurar questões que tenham listas. Como assim, professor? Listas. Vamos lá, essa do artigo 3º. Lá tem militares da ativa, militares da inatividade. Ele vai olhar e vai dizer, oxe, peraí, já vou criar uma questão aqui. São militares da ativa, exceto. Pronto.
Círculos hierárquicos. Ele vai olhar, vai ver aquela lista, vai dizer, oxe, meu irmão, que lista boa de fazer uma questão. Ele não vai chegar jamais e perguntar o que é um militar extraviado. Pode perguntar, porque ele vai estar a definição. Mas se não tivesse a definição ali, jamais ele ia perguntar, porque ele não conhece, ele não sabe o que é na prática. Agora, se a banca trouxer um professor que já foi militar ou é militar para elaborar as questões, aí sim, ela pode trazer questões bem mais elaboradas. Mas eu duvido muito. Beleza? Então vamos lá. Aqui vocês estão craques já nisso, beleza? Olha lá. Outra aposta minha vai ser os círculos hierárquicos, também está logo no começo do estatuto. Então ele fala, de acordo com os artigos 13 e 14 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Sergipe, sobre os círculos hierárquicos e a escala hierárquica, assinala a alternativa correta. Os círculos hierárquicos visam exclusivamente delimitar a hierarquia dentro da corporação, sem qualquer influência na convivência dos policiais militares de mesma categoria. Não, existem os círculos militares, eles têm essa ideia de trazer aqui essa questão da convivência. Então tá errado. O círculo dos subtenentes e sargentos é composto pelas graduações de subtenente, primeiro sargento, segundo sargento, terceiro sargento, respeitando a ordem hierárquica ascendente. Perfeito, perfeito. Cabe soldados pertencem aos círculos, ao mesmo círculo hierárquico, certo? Porém, os soldados não possuem subdivisão de classes dentro da hierarquia militar. Tem sim, existe soldado de primeira classe, segunda classe, terceira classe. Cuidado que se você estudou por material desatualizado, não existe essa definição. Se você estudou por material desatualizado, tem lá incorporado, não incorporado, se não me falha a memória. Material desatualizado está assim. O círculo de oficiais superiores é composto pelos coronel, sim, major, sim, e capitão. Não, capitão é intermediário, né? Então, só para você lembrar, olha como é simples. Coronel, tenente-coronel e major. Círculo dos oficiais superiores. Capitão, intermediário. Primeiro tenente, segundo tenente, subalterno. Acabou. Aí eu tenho lá sargentos e subtenentes. Subtenente, primeiro sargento, segundo sargento, terceiro sargento. Fechou. Aí cabe soldados. Cabe soldados. Soldado primeiro, segundo, terceira classe. Tem os praças especiais previstos no artigo 14. Porque entenda, eu tenho os praças especiais previstos no artigo 14, que são os aspirantes e os cadetes, né, que são os alunos do curso de formação, mas lá no artigo 101, eu tenho outros praças especiais. Então é por isso que a banca vai ter que ser bem específica, que senão vai rolar muito recurso. Então, por isso que eu acredito que eu vi pelas algumas questões da banca de direito, eu tentei usar questões, criar essas questões com base nas questões de direito da banca. Eu vi quando ela trata questões que tem leis, que são de leis, ela faz questão de jogar lá o artigo, exatamente para não gerar essa anulação. Então, por isso que eu sempre nas minhas questões eu fiz questão, né, de colocar de acordo com o artigo tal, de acordo com o artigo tal, para não gerar nenhum tipo de recurso. Beleza? Vamos lá. Conforme o artigo 26, está vendo aí? O Estatuto da Polícia Militar de Sergipe assinala a alternativa que não corresponde a uma manifestação essencial do valor policial militar. O sentimento de servir à comunidade estadual, que exige o devotamento à manutenção da ordem pública. O civismo e o culto às tradições históricas, elementos fundamentais para reforçar, né? Aqui está certo, né? A identidade institucional da Polícia Militar, tá certo. O espírito de corpo, é de corpo, não é de porco não, viu? Não vai entrar com espírito de porco não. Aí que implica na valorização da união e do trabalho em conjunto dentro da corporação, sim. E a busca incessante do prazer pessoal do policial, que deve ser a prioridade em sua atuação profissional. Não existe esse valor, certo? Existe uma grande chance da banca cobrar valor. Por quê? É aquilo que eu falei. O cara vai abrir o estatuto e vai ver lá, valores. Tem uma lista. Tudo que tiver lista, o cara vai gostar. Porque é muito mais fácil de criar questões. Muito mais fácil. E eu tenho duas listas pequenas. Eu tenho o valor e o dever. São muito parecidos os valores de dever. Por isso que eu trouxe um quadro aqui para mostrar para você. Olha aí. Ó. Olha só o quanto que é parecido. Primeiro, são 6, os dois. Veja que aqui o valor é muito voltado para a questão subjetiva. E o dever é mais algo objetivo. O valor é mais algo interno, é algo mais do policial militar. Já o dever é com relação à sociedade, por isso que ele é objetivo, é com relação à corporação. Então, olha só, veja que é muito subjetivo. Ó. O sentimento, né, de servir a comunidade estadual, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever policial militar.
e pelo integral devotamento à manutenção da ordem pública, mesmo com o risco da própria vida. Já o dever é a dedicação integral ao serviço, tá vendo? Que é mais voltado para a parte objetiva, mais voltado para a sociedade, mais voltado para a corporação. Aí, se eu fosse fazer uma questão para que ninguém acertasse, eu botaria assim, ó, com sacrifício. Veja, enquanto o valor é o risco da própria vida, o objetivo é com sacrifício da própria vida. Meu irmão, eu torço todo dia para que o cara não dê uma louca nele e ele troque isso e considerar errado. Já imaginou? Olha agora, civismo e culto às tradições históricas. O culto, né? Aqui é o culto. Culto aos símbolos nacionais. Aí, fé na elevada missão da Polícia Militar, probidade e lealdade em todas as circunstâncias, espírito de porco, ou de corpo, orgulho do policial militar pela organização que serve, disciplina e respeito à hierarquia, amor à profissão policial militar e rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens, aprimoramento técnico profissional e a obrigação de tratar o subordinado dignamente. Perceba que o valor é mais algo que tem que partir de você. É algo que você sente. Já o dever é algo que você faz. Então você vai guardar assim, ó. O valor é algo que é sentido. E o dever é algo que você vai ter que fazer. É algo que você vai ter que fazer. Ou seja, é sentir. O verbo aqui é sentir, enquanto o dever, o verbo é fazer. Se o cara quiser fazer uma questão muito boa, basta ele trocar isso. Por quê? Todos, tanto o valor quanto o dever, são substantivos. Ó. O sentimento, o civismo, a probidade, o culto, a dedicação, a disciplina, o espírito de corpo. Viu lá? Uma aposta muito boa de ser cobrada, porque tem lista. Vamos agora avançar para o Código de Ética, minha aposta para o Código de Ética. De acordo com o artigo 21, de acordo com o artigo 2, segundo, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Sergipe, assinala a alternativa correta sobre a aplicabilidade da norma do Código. O Código de Ética e Disciplina aplica-se apenas aos militares da ativa, excluindo os militares da reserva remunerada e os alunos dos órgãos de formação. Não exclui os alunos do órgão de formação. Não exclui. Certo? Os militares da reserva remunerada, sim, estão sujeitos à norma desse código, apenas nos casos que forem convocados para servir na ativa. Perfeito. Lembre-se que o código ele é aplicado para os militares da reserva remunerada quando especificados em lei. Que lei é essa que o militar ele vai se tornar da ativa? Quando ele é convocado. Entenda que o militar da reserva remunerada, quando ele é convocado, ele se torna militar da ativa. Então, o Código de Ética ele é aplicado apenas para os militares da ativa. É uma maneira que você vai guardar. Os militares da ativa. Aqui em Alagoas, o nosso Código de Ética, que é chamado de Regulamento Disciplinar, inclusive vou começar as gravações dele já focado ali na PM de Sergipe, PM de Alagoas. Então, o que é que vai acontecer? Eu que sou reformado, eu sou subordinado ao Código de Ética nosso, que é chamado de Regulamento Disciplinar. Então você vai guardar isso. São os militares da ativa. Alunos do curso de formação não é da ativa, então também eles ficam subordinados à lei. Certo? Vamos lá. De acordo com o artigo 9º do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Sergipe, sobre a classificação do militar estadual, assinala a alternativa correta. Isso aqui, eu não sei porquê, mas existe uma grande possibilidade da banca cobrar isso daqui. Ó. Vamos lá. Vou fazer assim um resumo rápido aqui. Ó. C, B e A. Mais de 50 pontos positivos, mais de 50 pontos negativos. Então, daqui para lá, o cara tá no C. Daqui para cá, o cara tá no B. O cara ingressa no 0. Daqui para lá, o cara tá no A. O limite é 65 pontos. O limite aqui não é que seja um limite dos pontos negativos, mas quando ele está com 100 pontos, o militar chegar aos 100 pontos negativos, ele vai para o conselho. Ele vai para o conselho de disciplina, certo? Então, muito cuidado aqui. Muito cuidado aqui. A cada 12 meses, tem direito a 10 pontos. Olha só que revisão legal aqui. Pronto. Não sei porquê, mas aqui vai cair. Eu não estou apostando muito,
vai cair, certo? Então, estou apostando muito nisso. Eu posso até... Eu peço muito a Deus quando eu for fazer essas questões de véspera, de aulões de véspera, exatamente por conta disso. Porque é uma aposta muito grande. Eu coloco minha cabeça a prêmio. Já errei muitas questões de aulões de véspera, muitas. Mas também eu já acertei muitas. Então, assim, é algo que acontece muito quando a banca muda o padrão dela. Então, eu estou apostando no padrão da banca. Eu estou apostando num padrão assim. Militar com tantos pontos, o que é que vai acontecer? Ele é o quê? Qual o comportamento dele? Né? Mas vamos torcer, vamos torcer. Vamos lá, então ele diz aqui, ó. O militar estadual ingressa na corporação com 50 pontos. Não, é com 0. E é no comportamento B. O conceito C é atribuído ao militar quando ele acumula mais de 50 pontos negativos em seus assentamentos funcionais. Perfeito. O conceito B corresponde aos militares com 50 pontos positivos ou negativos. Não. Né? Com o limite de 50 pontos negativo. Então, veja, com 50 pontos positivos, né, já inclui, né? Então, 50 pontos positivos e negativos, ele passa, porque a partir de 50, né, que a gente fala de mais de 50, a gente não pode pensar que é a partir de 51, né? Então, a gente vai fazer um limite aqui de 50 pontos. Aí, o erro da questão aqui seria esse, ó, com limite de até 50 pontos negativos. Não existe esse limite aqui. Mas eu acredito que quando ele está exatamente com 50 pontos, eu acredito que ele ainda está no B. Aí, quando ele chega em 51, ele vai para o conceito C ou A. Mas isso é muito relativo, porque quando a lei fala assim, ó, mais de 50 pontos, eu aposto que é 51. Eu já vi muitos alunos chegando para mim, professor, mas o 50 não vai estar incluído? Não, se ele falou mais de 50 pontos, é 51. Não tem como ser 51, porque se tivesse assim, 50,1, aí beleza, era 50,1, 50,2, mas quando a lei fala, agora se a lei falasse assim, a partir dos 50 pontos, o militar estará no conceito A, aí sim, 50 estaria incluído. Mas quando ele diz mais de 50 pontos, já era. Né? Aí até um aluno veio questionar porque, professor, mas na Constituição quando diz assim que o voto é obrigatório para os maiores de 18 anos, sim, porque a partir do momento que você completa 18 anos, você é maior do que 18, e não mais de 18, porque se ele fala mais de 18, seria 19, e mesmo assim, aliás, perdão, se ele fala mais de 18, como é a idade, se você tem 18 anos em um dia, você tem mais de 18, entendeu? Então a gente não pode fazer essa comparação. A gente vai ter que fazer a comparação literal. Então, se a lei fala mais de 50 pontos, é a partir de 51, porque não existe quebrado como é a idade. A idade eu posso ter, eu tenho 18 anos e meio. Pronto, não é mais 18? Mas é 19? Não. Entendeu aí a lógica? Beleza? Então, só para responder um comentário de um aluno que deixou eu comentar. Obrigado pelo comentário. Mas eu respondi lá também. Eu acho que eu respondi. Se não me engano, eu acho que eu respondi. Se não respondi e ele estiver assistindo essa aula, está respondido aqui. Beleza? Então vamos lá. O conceito A é alcançado quando o militar acumula mais de 65 pontos. Não. Mais de 65 pontos. Mas 65 pontos seria o limite, né? De acordo com as transgressões disciplinares de natureza leve, é correto afirmar. Existe uma possibilidade da banca colocar isso, perguntar o que é. Né? Fazer isso é média, né? Muito comum. Fumar em local que essa prática seja legalmente vedada é considerado média. Não, é leve. Deixar de comunicar a impossibilidade de comparecer ao expediente de serviço para o qual esteja devidamente escalado. É uma transgressão de natureza leve. Perfeito. Apresentar para o ato de serviço com uniforme mal conservado configura uma transgressão de natureza média. Aqui seria leve. Trabalhar mal, intencionalmente ou por falta de atenção em qualquer serviço ou instrução é considerado transgressão de natureza média. Não, aqui seria leve. Existe uma possibilidade? Existe. Qual o bizu? Cara, hoje é sexta, amanhã dá uma revisada. Amanhã sábado, ou até mesmo, se a sua prova vai ser de manhã, né? Para quem é soldado, para a praça, e oficial à tarde, eu daria uma revisãozinha, sem sombra de dúvida. Vamos lá, questão 24. De acordo com o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Sergipe,
Sobre as circunstâncias atenuantes e agravantes, é correto afirmar que a prática simultânea de duas ou mais transgressões é considerada uma circunstância atenuante, não é agravante. A confissão espontânea da autoria da transgressão é considerada uma circunstância agravante, não, atenuante. Desde que o agente esteja praticando... É um atenuante, perdão. Atenuante, aqui é agravante. Está classificado no conceito A, é uma circunstância atenuante, certo? Pois indica que o militar tem um bom comportamento disciplinar, bom histórico disciplinar. Perfeito. Cometer uma transgressão durante a execução de serviço é uma circunstância atenuante. Não, é um agravante. Já que isso demonstra que o agente agiu sob pressão e dificuldade, não. É um atenuante, esse seria um agravante. A falta de prática do serviço é que é um atenuante. Olha aí, eu trouxe aí essa tela exatamente para que você lembre-se disso. Faça uma leitura, lembre-se. O examinador, ele vai gostar de listas. Então, quando ele vir essa listazinha aí, ele vai chegar e vai dizer, opa, dá para trocar justificante com atenuante, dá para trocar agravante com atenuante, agravante com justificante. Então, assim, existe uma grande chance de cobrança, né? Existe uma chance gigantesca de cobrar. Uma chance grande de cobrança aqui, certo? Então, eu trouxe aqui por isso que eu estou deixando na tela para você dar já uma revisada aí, tá certo? De boa? Então, dê uma revisada aqui, que existe uma grande chance. E uma aposta minha, que eu não trouxe questão, mas eu vou trazer aqui uma tabelinha, são as sanções disciplinares. Por quê? Porque o cara gosta de lista, a banca vai gostar de lista. Então ele vai perguntar assim, são sanções disciplinares, exceto. Então existe aqui, é uma aposta minha. Isso aqui é uma aposta. Então eu tenho uma advertência verbal, sem publicação. Repreensão, é uma censura formal. Permanência disciplinar, só pode ser até 5 dias. É como se fosse uma detenção. Prestação de serviço, no mínimo de 6 horas e no máximo de 8. Só pode ser aplicado nas transgressões médias e leves. Suspensão só pode ser até 10 dias. É sem remuneração, mas conta o tempo. Reforma disciplinar só pode ser aplicada para os militares com mais de 20 anos de serviço. Perda do posto da patente, o cara volta a ser civil barato. E demissão, exclusão e licenciamento. Demissão é para oficial e exclusão para praça. Então, por isso que eu trouxe essa tabelinha para a gente fazer aquela velha e boa revisão. Que existe uma grande chance de cobrança. E minha outra aposta, apesar de ser uma lei muito recente, que é a lei de 2022, que é a 360, eu vejo com bons olhos, porque já teve muitas bancas que cobrou. Essa lei 360, todos os estados, não é o mesmo número, entenda. Essa lei que é da Lei de Proteção dos Militares, que seria como se fosse o INSS da gente, né? Então, fazendo uma comparação aí, né? Foi uma lei de 2019, da reforma previdenciária, lá da reforma previdenciária. Aí, o governo federal fez uma lei geral e mandou os estados mudarem a lei. Aí cada estado teve que mudar a sua. Aqui em Alagoas mudou, Sergipe mudou. Então, como é uma lei recente, de 2022, aqui de Alagoas é de 2021, é um pouco antes, existe uma grande chance da banca cobrar. Mas o que eu venho acompanhando das bancas, quando cobram essa lei de proteção dos militares de outros estados, ela termina focando muito em quê? Qual é a ordem de beneficiários? A ordem dos beneficiários. Então, olha só, eu trouxe aqui para você. Eu tenho os beneficiários de primeira, segunda e terceira ordem. Ou seja, o que seria isso? Eu sou militar. Eu morri. Vai ser pago uma pensão para os meus dependentes. Aí eu tenho os dependentes de primeira ordem, dependente de segunda e dependente de terceira. Se tiver dependente de primeira, acabou. Os de primeira recebe e o de segunda e terceira não recebe. Certo? Então a ideia é essa. Então, olha lá, primeira ordem, cônjuge companheiro, separado de fato que recebe pensão alimentícia, filhos e enteados até 21 anos ou até 24 se universitários, tem que comprovar a dependência econômica, certo? Menor sob sua guarda até 21 anos e 24 se universitário ou inválido, tem que comprovar também a dependência econômica. Se não tiver desses, A, B, C e D, eu vou para a segunda ordem.
Segunda ordem, pai e mãe, que comprova dependência econômica. Tem que comprovar dependência econômica, se forem maiores de idade. Sempre é assim. Maior de idade tem que comprovar dependência econômica. Irmão órfão, até 21 anos, 24 se universitário, que também demonstra dependência econômica, ou inválido. Se for inválido, recebe a vida toda, certo? Então, a ideia é essa. Então, a questão é assim, ó. De acordo com o artigo 7º da Lei Complementar 360, 31 de janeiro de 2022, a pensão militar será diferida com base na ordem de prioridade nas condições específicas que se encontram na primeira ordem. Quem se encontra na primeira ordem de prioridade? Aí, para o recebimento de pensão militar. Pai e mãe, não. Cônjuge, companheiro, aqui, ó. Designado que comprove união estável. Aí, veja, irmão órfão até 21 anos de idade, estudante universitário até 24, aqui seria de terceira ordem, aqui seria de segunda ordem, e o filho inválido também seria, né? Também seria, mas aqui eu terminei meu estagiário, era para ter colocado filho válido, mesmo sem demonstrar dependência econômica, ficou faltando aqui a complementação. Então é por isso que essa letra D eu peço perdão, houve aí uma falhazinha, o estagiário sou eu, tá certo? Aí, mas para você lembrar, o menor, o filho inválido, ele é também, no caso, de primeira ordem. Tá aqui, ó, filho inválido, tá vendo aqui, ó, inválido, tá certo? Foi uma falhazinha, não vou dizer que foi minha, mas foi do meu estagiário, tá certo? De boa. Então, chegamos aí ao final. E é assim, meu aluno, vocês sabem que eu vivo concurso público, né? Eu vivo concurso público há muito tempo. E eu sei que é difícil, cara, estudar para concurso. Eu sei que é difícil manter-se firme, principalmente quando se chega tão próximo assim da prova. Vai dando aquele frio na barriga, aquela agonia, uma angústia. Eu falo isso porque acontece comigo até hoje. Sério, professor? Pois é. Veja, eu já concursado, eu já com estabilidade, toda vez que eu fazer o concurso eu sinto tudo isso. E eu sabe por que eu tô falando isso, meu aluno? Para você entender que isso é normal. Essa sensação de branco na cabeça, essa sensação da vista como se tivesse tudo turva, a sensação do coração tá um pouquinho mais acelerado, isso é normal. Só para você ter ideia, eu não vou fazer essa prova, mas eu tô sentindo isso. Agora, eu estou sentindo isso porque, para mim, é uma expectativa também. Porque eu tenho certeza que quando vocês forem aprovados, quando vocês terminarem a prova, pelo que eu li no edital, não vai poder sair com a prova, vai poder só sair com um cartão, né? E eu digo a vocês, eu estou sentindo isso tudo. Estou em tempo de endoidar já. E isso, eu quero dizer para você, que eu que não vou fazer a prova, estou sentindo isso, imagina você que vai fazer essa prova. Entenda que é muito delicado a gente depositar todas as nossas esperanças em um concurso público. E eu digo a você, porque é algo que vai resolver muitos dos nossos problemas. Ser aprovado em concurso público resolve muitos dos nossos problemas. Mas eu quero dizer uma coisa para você, você não vai ficar livre de problemas. Passar no concurso público, você vai ter outros problemas. Mas não vai ficar livre de problema, vai resolver muitos que você vive, mas você não vai ficar livre. Eu acho que o fato de você saber que você continua tendo problemas, você vai continuar tendo que enfrentar problemas, vai ter que continuar enfrentando dificuldades na vida, mas o concurso público, ele não vai resolver todos os problemas da sua vida. Ele vai trazer outros. Pois é. A pessoa está desmotivando. Não. Eu estou querendo que você veja dentro da realidade. Eu acredito que quando você é aprovado em concurso público, é porque você chegou no nível do concurso público. Porque a nossa educação, ela faz com que a gente baixe sempre de nível. A educação brasileira é uma merda, em todos os sentidos. Faz com que você diminua sempre o seu nível. E o concurso público nunca vai baixar de nível. Então você vai ter que chegar ao nível dos concursos públicos. E se você manteve durante toda essa sua preparação firme, estudando, fazendo o seu, mesmo que seja o mínimo, cara, você fazer o mínimo, você está na frente de 80% das pessoas que estão concorrendo com você. Lembre-se que domingo
você vai concorrer com 2% do total. Eu acho que, se eu não me falha a memória, foi 40 mil inscritos. 41, não foi? Não sei, não lembro. Mas foi essa faixa. Você só vai concorrer com 2%. Muitos vão aí, vão fazer a prova só fazer. Tem gente que não sabe nem o dia. Tá, sabe agora, né? Porque saiu. Mas tinha gente que não sabia nem se ia ser no sábado, no domingo ou numa segunda. Tem gente que não sabe nem qual é a caneta que tem que levar. Entendeu? Tem gente que nem vai fazer a prova. Então eu quero que você fique tranquilo. Fique tranquilo. Vá com esse aperto no coração. Vá com essa vista turva. Isso é normal. Você vai fazer a prova todinha com essa vista turva. Você vai fazer a prova todinha com o coração, como se quiser sair pela boca. Isso é normal. Você tem que se acostumar. Por isso que você tem que fazer concurso público. Eu sempre falo que você tem que fazer concurso público, mesmo que não seja para a área que você quer. Porque se você faz concurso público, esse engasgo é como se o coração tivesse assim na garganta do cara e o cara querendo puxar o ar e não conseguindo. Porque isso é normal. Então, quanto mais concurso você faz, se torna algo... Você percebe que isso é normal. Por que eu sei que isso é normal? Porque eu vou fazer um concurso agora dia 6 de abril. Eu tenho certeza que quando eu for fazer essa prova dia 6 de abril, eu vou sentir a mesma coisa que eu estou sentindo agora e que vocês estão sentindo. Mesmo já sendo concursado, mesmo já sendo estabilizado, mesmo sem tudo. Mas eu vou sentir, porque eu sei que isso é normal. Isso é do ser humano. A ansiedade é do ser humano. Então, meu aluno, sem mais delongas, eu quero desejar uma boa prova. Certo? Como a gente não vai ter a prova logo após se a gente pudesse sair alguém com a prova, né, era bom. Mas na segunda-feira, quando a banca liberar o caderno de prova, a gente faz uma análise. Se durante a prova tiver... Deixa eu dar só uma dica. Se durante a prova teve alguma questão que tem possibilidade de anulação, deixa sair a prova. Não fique esquentando a cabeça durante a prova, não. Se você olhou, viu lá uma questão que tem possibilidade de anulação, marca que você acha que é correta e pronto. Depois faz o recurso. Certo? Eu vou gravar um vídeo aqui no canal do Garra, como fazer um modelo de recurso. Eu vou disponibilizar um modelo de recurso. Não vou disponibilizar todo o modelo de recurso, mas eu vou disponibilizar uma forma que você deve fazer os recursos. Certo? A gente vai ter muita coisa boa depois desse concurso aqui da PM de Sergipe. A gente vai começar aqui, o Garra me convidou para fazer uma preparação, uma mentoria aqui no YouTube para a PM de Alagoas, para a Polícia Penal da Paraíba, certo? E muitos concursos aqui voltados para o Nordeste, beleza? Então, depois dessa prova, se saiu mal, não conseguiu, continua estudando. Cola comigo. Eu estou pedindo, cola comigo e cola aqui com a equipe do Garra, que eu tenho certeza que no próximo, se nesse não deu certo, no próximo dará. Beleza? Então, minha continência e uma boa prova. Até mais.